Este programa tem classificação indicativa livre. Curitiba recebe o principal evento sobre política do país. É o Politicon, que este ano discute a propaganda eleitoral. Caravana da Anistia chega ao Paraná. O objetivo é julgar os processos da época da ditadura militar. Especialista fala sobre os desafios que o próximo prefeito da capital vai enfrentar. Semana do Livro aproxima crianças do mundo literário. E você sabia que os animais também têm sentimentos? Alegria e tristeza, todos eles sentem. O FPR Notícias começa agora. Olá! A Caravana da Anistia chegou a Curitiba nesta semana. O objetivo é julgar os processos da época da ditadura militar. Os representantes da comissão visitaram locais que ficaram marcados pela resistência política e pela violência do regime. A caminhada por alguns dos locais importantes de memória, resistência e repressão durante o período de regime militar foi uma das atividades da caravana em Curitiba. Alguns desses locais fazem parte da universidade, como a reitoria, que foi palco de manifestações contra a ditadura, e o prédio histórico da Santos Andrade, que foi ponto importante da luta de professores e estudantes. Marcando os locais onde houve a resistência ao movimento, na época, ao regime militar, e a luta pela democracia, a luta pelos direitos humanos, a luta pela liberdade, e onde houve também o espaço de força do regime, onde houve as prisões, onde houve a tortura. A marcha reuniu cerca de 100 pessoas e é apenas uma prévia das atividades da caravana, que julga os casos da anistia por onde passa. Em Curitiba, foram 42 casos julgados essa semana. Apesar da chuva no início da caminhada, a caravana da anistia passou marcando os caminhos da resistência em Curitiba. Além disso, ela vem para chamar a atenção para a importância dos julgamentos dos crimes da anistia. O Estado reconhece que não pode mais ficar como simples assistente dos fatos que aconteceram. O Estado, como instituição, é responsável pelas violências que esses militantes e seus familiares sofreram. Tá? E na medida que o Estado reconhece, ele dá uma prova de grandeza e dá uma prova de que nós estamos querendo, de fato, superar essa situação de décadas já que vem se arrastando. As chuvas desta semana causaram estragos em todo o Paraná. Aqui em Curitiba, a cobertura do bazar da Associação Paranaense de Apoio à Criança com Neoplasia foi destruído. O bazar é uma importante fonte de renda da instituição e agora terá que ser reformado. Para isso, a PACN pede doações em dinheiro e materiais de construção. Para saber como doar, entre em contato por telefone ou por e-mail. Oficinas e palestras marcaram as comemorações da Semana do Servidor. Dona Orlando aprendeu a fazer um dos pratos de que mais gosta, a batata suíça. Tudo graças a uma das oficinas da Semana do Servidor, realizada esta semana na UFPR. Foi maravilhoso, eu gosto muito de cozinhar e esse prato eu ainda não sabia fazer. Foi muito bom, aprendi bem, já fiz em casa, deu certinho. A professora é ótima. E a família aprovou? Aprovou, queriam mais, querem mais. Ao longo da 17ª Semana do Servidor da UFPR foram realizadas oficinas para todos os gostos, desde culinária e maquiagem até cursos para produção de bijuterias e enfeites natalinos. Ao todo, foram mais de 100 atividades nos campos de Curitiba, Palotina e Litoral. Além das oficinas, também foram promovidas palestras. Cerca de 500 inscritos participaram do evento que busca integrar os servidores e mudar um pouco a rotina deles. Foi muito boa, muitas pessoas, muitos servidores nos agradecendo, ficaram até emocionados em poder participar, em ter essa valorização, essa integração com outros colegas, tanto os aposentados quanto os da atividade, os ativos. Então foi realmente muito especial. O encerramento contou com shows de covers de famosos e com apresentações do coral de servidores da UFPR e do grupo de tambores japoneses. A performance combinou com o clima do evento, de muita alegria. O grupo tem uma cultura que vem de Okinawa, que é uma cultura muito alegre, assim. Então a gente busca sempre divulgando essa cultura nossa junto com um pouquinho dessa alegria que a gente tem. Então acho que combina muito o brasileiro com o pessoal de Okinawa, então é essa alegria aí que tem, que é essa festa que vocês estão vendo aí. Confira o que aconteceu na universidade nesta semana.
Cerca de 400 crianças de creches públicas da capital participaram dos 6º Jogos Cooperativos da Educação Infantil de Curitiba, no Departamento de Educação Física da UFPR. A programação faz parte do projeto Educa Movimento, desenvolvido por professores e estudantes da educação física que buscam despertar o interesse pelos exercícios nas crianças entre 4 e 5 anos. Com organização do Departamento de Informática da UFPR, o 11º Simpósio e o 9º Encontro de Inteligência Artificial reuniram mais de 300 pesquisadores de diversos países no campus da PUC Paraná. O encontro discutiu as inovações na área de inteligência. Parceria entre a UFPR e o Centro Mundial de Agroflorestas ajuda a restaurar a biodiversidade na África. Desde 2008, a UFPR tem um trabalho de cooperação com o ICRAF, que é o Centro Mundial de Agroflorestas, e eles fazem um trabalho de pesquisa em alguns países da África para ajudar as comunidades locais. E eu estou aqui com a Carmen Sotelo Montes, que é pesquisadora do ICRAF na África, e com o professor Dimas da Silva, que é professor da UFPR. Carmen, qual que é o objetivo desse projeto? O que vocês fazem lá? Qual que é a relação que vocês têm com a Universidade Federal? Gracias, Duda. Bueno, primero agradezco esta oportunidad para poder hablar sobre el proyecto y el convenio que tenemos con la universidad. Nuestra institución ICRAF trabaja en varias regiones, específicamente este proyecto es en la región del Sahel. Entonces los objetivos del proyecto es tratar de identificar dónde podemos localizar especies que puedan producir buenas características para un producto dado, caso de energía o construcción, etcétera, y que al mismo tiempo se adapten al cambio o mudanças climáticas, que agora está muito forte nos últimos tempos. Professor, qual que é a importância da universidade estar participando desse projeto? Como que se dá essa relação entre a UFPR e o ICRAF? Bom, a relação é uma relação de cooperação, é uma relação de entendimento. Estamos à disposição dos projetos do ICRAF, onde nós temos renovado agora um termo de cooperação que começou em 2012, vai até 2017, para estudar uma região da África das mais pobres e com maior dificuldade de suprimentos de biomassas, tanto para fins industriais, para fins de energia e também no sentido, devido à exploração, ao aspecto de mudanças climáticas. Então, veja bem, o projeto ele é importante e nós acreditamos que é uma experiência bem-sucedida, é um projeto que não envolve grandes recursos, mas envolve grande inteligência no sentido de expertise das pessoas as mais variadas. Tem gente de clima, gente de genética, gente de mudanças climáticas, gente da área de energia, da área de tecnologia, nesse conjunto. Então, acho que tem assim, um grande projeto de cooperação. E o que a universidade ganha com isso? Acho que todos os continentes têm uma relação com a África. Então, acho que para nós também, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de intercâmbio, ele é oportuno, porque outros alunos também estão envolvidos nesses projetos, né? Ou fazendo as análises no laboratório, interpretando dados, escrevendo dados. Então, acho que fortalece não só a pesquisa, mas também a parte educacional dos alunos. Eu sou Maria Eduarda Simonar para a UFPR TV. Luísa, você sabia que os animais têm sentimentos? Pois é, Maria Eduarda, às vezes eles são até mais temperamentais do que as pessoas. A repórter Esther Atanásio mostra pra gente. Raiva, tristeza, alegria e prazer. Sentimentos não são exclusividade do ser humano. Tem gente que pensa que é tudo instinto e que eles, os irracionais, agem por impulso. Mas quem tem um bichinho em casa sabe bem do que eles são capazes. Ela dorme o dia inteiro. E durante a noite ela fica bem ativa. Aí eu solto ela dá bastante pulo, corre bastante, gasta bastante energia. Não é só da rotina que a dona entende. Juliana conhece bem o temperamento da Lilica. O que eu percebo mais é, assim, timidez. Quando vem gente diferente, assim, ela fica na casinha, não quer sair. Assim, quando eu chego perto, ela sai mais do que quando minha irmã chega perto. Há quem duvide, mas os animais têm sim sentimentos.
Esses sentimentos variam um pouquinho de espécie para espécie. As chinchilas, por exemplo, são um pouquinho mais tímidas e os cachorros mais extrovertidos, mas há alguns sentimentos que são universais, como a alegria e a tristeza. A ciência vem provando cada dia mais que os animais possuem, sim, sentimentos, então sentimentos relacionados a prazer ou sentimentos relacionados à aversividade, como medo ou dor, né? E as pesquisas com relação a isso dentro do ambiente acadêmico, de veterinária, de zootecnia e áreas afins, vêm sendo cada dia mais realizadas em busca de conhecer esse mundo da consciência, da cognição dos animais e dos sentimentos. A ciência comprova que os animais vertebrados têm sentimentos, mas ainda não há consenso sobre o que determina o comportamento dos invertebrados. E quem se dedica a cuidar de um animal doméstico precisa aprender a lidar com a consciência e as necessidades da espécie. Não adianta a gente oferecer para um animal que tem sentimentos, tem inteligência, é capaz de memorizar, de aprender, de se comunicar, um ambiente que não vai oferecer essas possibilidades para ele. Então esse é um dos principais papéis da ciência do bem-estar animal, por exemplo, que é descobrir essas necessidades e descobrir como fornecer esse ambiente adequado para a imensidão da capacidade de inteligência, memória, enfim, de cognição dos animais. E no próximo bloco, evento sobre política reúne especialistas sobre o assunto aqui em Curitiba. E também, que desafios o próximo prefeito de Curitiba vai enfrentar? As respostas já já. Curitiba recebeu esta semana o maior evento sobre política no Brasil. O tema do Politicon foi o horário gratuito de propaganda eleitoral. O evento trouxe especialistas na área e participantes de vários estados brasileiros. O Politicon é o evento mais relevante da área no Brasil. Esse ano foram quase 300 inscritos, entre estudantes, pesquisadores e profissionais. O objetivo é reunir acadêmicos e pessoas do mercado. O Politicon já começou com esse objetivo, de trazer essas duas faces da mesma moeda para o mesmo campo e poder compartilhar, trocar informações sobre as duas áreas para as duas melhorarem. Porque não tem como o mercado profissional se aperfeiçoar sem uma boa pesquisa acadêmica, sem ter um fundamento, e não tem também como a pesquisa acadêmica ficar isolada nos muros da universidade. É a primeira vez que o Politicon acontece fora de São Paulo, e a cidade escolhida para sediar o evento foi Curitiba. É aqui no Instituto Federal do Paraná e no campus de comunicação da universidade onde acontecem as discussões sobre os 50 anos do horário político, que é tema do Politicon deste ano. São 18 grupos de trabalho em que são apresentados e discutidos os estudos dos participantes. Além disso, o evento conta com palestras, mesas redondas, mostra de fotografias e oficinas com temas diferentes, como de criação de jingles eleitorais e de gestão de marcas. Tem uma pegadinha, dá para fazer uns brequezinhos, tá, entendi. Tendências na propaganda eleitoral, a história do horário eleitoral gratuito no Brasil e um comparativo sobre o nosso modelo de horário brasileiro de propaganda eleitoral e de outros países da América Latina. No caso, a gente vai ter compartilhado as experiências da Argentina, da Venezuela e da Colômbia. Felipe é aluno de jornalismo e veio de São Paulo para assistir às apresentações. Para ele, o conhecimento adquirido complementa a formação. Como estou começando agora, eu acho muito importante e aqui tem muita coisa boa para aprender, muitos trabalhos sendo apresentados, uma área muito legal aqui para adquirir conhecimento. Depois da eleição vem a parte mais importante, pensar e planejar a próxima gestão. Mas quais são os desafios que o prefeito eleito de Curitiba vai enfrentar? Quem responde para a gente é o professor Fabrício Tomil. Professor, o que esse prefeito eleito vai ter que enfrentar nesses próximos 4 anos aqui em Curitiba? Bom, certamente vai enfrentar, como quase todo gestor público no Brasil, uma crescente demanda por serviços, saúde, melhoria do serviço de saúde, de educação, de segurança pública
E isso num ambiente de certa restrição de investimentos e de obras. Além disso, particularmente em Curitiba, há toda a demanda em relação às obras para a Copa do Mundo, que na verdade são obras para a população em geral. Talvez na agenda ainda está presente a reforma ou mudança no sistema de transporte público, se vai ser implantado ou não um modal com maior capacidade de transporte e se isso vai acontecer em que prazo. Para enfrentar esses desafios, ele vai poder contar com a bancada dos vereadores da maneira como ela foi composta na eleição? Eu tenho a impressão que não vai ser uma grande barreira. Contar é uma coisa estranha. O ideal é óbvio que, conforme a orientação política, ideológica e os interesses locais de cada vereador, ou regionais, da base eleitoral deles, eles atuem na Câmara, e isso vai acontecer. Mas eu não creio que a Câmara seja, para qualquer um dos dois candidatos, um impedimento para uma agenda de governo, para um plano de governo, pelo menos o que eles têm proposto até agora. É óbvio que se houver algum tipo de modificação, algum tipo de ação um pouco mais distinta do que eles propõem, é possível e até desejável que os vereadores atuem. Mas eu não creio que essa composição da Câmara seja um limitador para a implantação dos planos de governo dos dois candidatos. Extrapolando um pouco aqui a questão de Curitiba, a gente está acompanhando agora o julgamento do caso do Mensalão, e isso está dando o que falar, né? Será que essa questão do Mensalão está fazendo os eleitores e os brasileiros, de uma forma geral, pensarem em política de uma forma diferente, serem mais exigentes, mais atentos nessa questão da corrupção? Eu tenho a impressão que o eleitor sempre é mais atento à questão da corrupção, mas... Por outro lado, a superexposição desse tema e a aparente novelização do tema, de alguma forma, tem, vamos dizer assim, naturalizado o problema para grande parte do eleitor. Por um lado, parte do eleitor imagina que isso passa a ser natural do mundo e, inclusive, dá uma dimensão talvez muito maior do que de fato acontece. É óbvio que a maior parte da gestão pública, local ou nacional, não está presa a um problema de corrupção. Existem casos, eles devem ser julgados dentro do Estado de Direito, dentro das regras que a gente tem, e o ideal é que dentro de um tempo razoável, ou seja, haja uma resposta, condenação, não condenação, com penas previstas dentro da legislação vigente. Mas quando há um excesso de presença dessa pauta, ela chega a cansar parte do eleitor. Então não é que ele desconsidere o problema, mas ele passa a tratar como se fosse parte do mundo, como se simplesmente fosse inexorável o que acontecesse e passa a parte, pelo menos, a não ser o ponto principal para a sua decisão. Mas é claro que quando um candidato específico está envolvido diretamente com a corrupção, em geral o eleitor pune, né? Mas quando o mundo da política abstratamente é envolvido com a corrupção, a maior parte do eleitorado julga que todos estão envolvidos, então não consegue diferenciar quem é quem, né? Muito obrigada pela sua participação aqui no FPR Notícias, professor. Obrigado pelo convite. Confira agora os destaques culturais da semana. Os artistas Juarez Mater e Domício Pedroso estão expondo suas obras no Museu Guido Viário até o dia 17 de novembro. A exposição faz parte do projeto Falando de Arte, que tem o objetivo de incentivar a produção artística do Paraná. Os traços distintos e ao mesmo tempo complementares dos dois artistas têm inspirações bem diferentes. Juarez se inspira no movimento skatista, do qual fez parte, enquanto Domício busca referência nas favelas. Até domingo está acontecendo na capital paranaense a Semana de Moda de Curitiba. Esta é a 4ª edição do evento, que também envolve música, dança, artes plásticas e gastronomia. Mas a parte principal do evento é o Lab Moda. São 50 desfiles que reúnem estilistas locais. Também tem um desfile em que estudantes de moda mostram suas coleções. Para informações sobre ingressos, consulte o site. Quantos dias cabem num único dia?
Essa é a pergunta que o filme curitibano Circular lança ao espectador. 5 jovens diretores curitibanos se uniram para fazer o filme, que reúne 5 histórias diferentes, cada uma dirigida por um dos diretores, e todas se encontram em um ônibus da capital. O título do filme faz referência ao movimento circular dos ônibus e também à coletividade do processo cinematográfico. O filme está em cartaz em diversos cinemas do Brasil. E a Biblioteca Pública do Paraná está com inscrições abertas para a 8ª edição da Oficina de Criação Literária, que desta vez será sobre roteiro cinematográfico. A oficina tem 20 vagas e é de graça. Para se inscrever, basta mandar um texto de até 2 páginas de ficção para o e-mail que segue aí na sua tela. E falando em literatura, em comemoração à Semana Nacional do Livro, a Biblioteca Pública do Paraná reinaugurou a sessão infantil. E disso a gente já sabe, quando o incentivo à leitura vem desde cedo, acaba se tornando um hábito. Uma pausa na brincadeira para ler um livro. A pequena Bárbara, de 6 anos, não dispensa a hora da leitura. Ela adora folhear as páginas de contos infantis e praticar as sílabas, que aprendeu na escola. Você gosta de ouvir as historinhas também? Gosto. Que tipo de história? Os de contos de fadas, de histórias reais. Para o pai da menina é importante mostrar que a biblioteca é um lugar de aprendizado. Eu quis trazer ela aqui para ela conhecer o ambiente, saber o que tem disponível para ela, né? E assim, ela está começando agora a ler, está começando a estudar e eu quero que ela procure a biblioteca sempre para pesquisa, né? Assim, para se divertir, para, né, passar um momento de prazer, mas também quando ela precisar de alguma coisa, de alguma, né, dado mais, né, para pesquisa, para trabalho, ela sabe que tem disponível também na biblioteca pública, né? A seção infantil da Biblioteca Pública é um dos setores mais visitados. O espaço foi reformado para dar mais opções de entretenimento para as crianças e deixar mais aconchegante a sala da hora do conto. E para os pais também é um espaço de convivência. Então, quando os pais vêm aqui com os filhos, para que eles tenham um espaço agradável, um espaço bonito, né, que é o que ficou um espaço mais bonito, mais agradável e maior. Então, tudo isso é para oferecer um serviço de melhor qualidade. Lugares para a contação de histórias são cada vez mais comuns. Mas será que ouvir contos durante a infância realmente incentivam a leitura? Para essa especialista, é fundamental que os pais, a escola e até mesmo a biblioteca ofereçam para a criança qualquer forma de aproximação com os livros. É uma iniciativa que não deveria se restringir a espaços públicos. Dentro de casa, os pais deveriam contar muito mais histórias para os seus filhos. Aproveitar os momentos de interação com as crianças e fazer momentos de contação de história. O FPR Notícias fica por aqui. Outras informações no nosso site. Uma boa semana para você e até sexta-feira que vem. Uma boa semana. Tchau!